Se você está aqui agora, existe uma grande chance de que você sabe exatamente do que estou falando. Você já se pegou diminuindo suas conquistas em uma conversa para não parecer arrogante? Já engoliu uma ideia brilhante porque alguém ao redor faria cara feia? Já se desculpou por ocupar espaço que era completamente seu por direito? Se a resposta foi sim para qualquer uma dessas perguntas, este vídeo foi feito para você. Porque hoje a gente vai falar sobre algo que vai muito além de autoestima. A gente vai falar sobre o preço invisível que você paga toda vez que escolhe ser menor do que é. E mais importante, como parar de pagar essa conta. Se este conteúdo já faz sentido para você nos primeiros segundos, imagina o que vem pela frente. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso agora. A programação do encolhimento. Como você foi treinado a ser menos. Ninguém acorda um dia e decide ser pequeno. O encolhimento é um processo lento, quase cirúrgico que acontece ao longo de anos. Começa na infância, quando você foi elogiado por ser quieto, por não reclamar, por não chamar atenção. Começa quando alguém que você amava ficava desconfortável cada vez que você brilhava demais. Começa com frases aparentemente inofensivas como "não é para tanto", "quem você pensa que é" ou "não fique se achando". A mente humana é uma máquina de aprendizado extraordinária. O problema é que ela aprende com a mesma eficiência, tanto as verdades que nos libertam, quanto as mentiras que nos aprisionam. E quando uma criança recebe repetidamente a mensagem de que ser grande demais é perigoso, que ocupar espaço gera conflito, que brilhar provoca rejeição, essa mensagem vai se gravando nas camadas mais profundas da identidade. Com o tempo, você não precisa mais que ninguém te mande calar a boca. Você mesmo se cala. Você não precisa mais que ninguém diminua sua conquista. Você mesmo a minimiza antes que alguém possa fazer isso. Esse processo se chama internalização e é um dos mecanismos mais sofisticados que a psique humana desenvolve para se proteger da dor da rejeição. O que a maioria das pessoas não percebe é que o encolhimento nunca foi sobre humildade. Humildade é a capacidade de reconhecer seus limites com graça. O encolhimento é outra coisa completamente diferente. É o medo disfarçado de virtude. É a insegurança usando a máscara da modéstia. E o preço dessa confusão é imenso. Porque enquanto você acha que está sendo humilde, na verdade está traindo o maior talento que o universo depositou em suas mãos. Existe uma lei fundamental que governa a vida humana. Aquilo que você nutre, cresce. Aquilo que você suprime, definha. Quando você suprime sua grandeza repetidamente, não está sendo virtuoso. Está deixando morrer algo que nunca foi seu para destruir. Sua capacidade, seu talento, sua visão foram dados a você com uma finalidade. E cada vez que você os esconde para caber em espaços pequenos, você está negando não apenas a si mesmo, mas ao mundo inteiro aquilo que só você poderia oferecer. A boa notícia é que programações podem ser reescritas. O que foi aprendido pode ser desaprendido. Mas para isso, o primeiro passo é enxergar o mecanismo com clareza. Você não encolhe porque é fraco. Você encolhe porque foi treinado para isso. E hoje começa o destreinamento. O custo oculto da aprovação. O que você realmente paga para ser aceito. Há uma moeda que a maioria das pessoas gasta sem perceber, e ela não tem nome nos livros de economia, mas deveria ter. Essa moeda se chama autenticidade. E o câmbio dela é cruel. Você a entrega em troca de aprovação. E a aprovação que recebe nunca dura o suficiente para justificar o que foi pago. Pense na última vez que você modificou sua opinião no meio de uma conversa porque percebeu que o ambiente não estava receptivo. Pense na última vez que você não contou sobre uma conquista sua porque sabia que certas pessoas ao redor não aguentariam receber bem essa notícia. Pense na última vez que você trabalhou duro e, quando chegou o momento de ser reconhecido por isso, encontrou uma forma de desviar a atenção de si mesmo. Cada um desses momentos tem um custo. Não é um custo que aparece imediatamente. Ele é parecido com uma dívida que acumula juros silenciosos. No curto prazo, a sensação é de alívio porque o conflito foi evitado, a harmonia foi preservada, o grupo não se perturbou.
Mas no longo prazo, algo vai se erodindo por dentro. Uma voz interna começa a perguntar: se as pessoas me amam, será que elas me amam de verdade? Ou amam a versão reduzida que eu criei para elas? Essa pergunta é devastadora, porque não tem uma resposta confortável quando você passou anos sendo alguém menor do que é. A aprovação que você conquistou sendo menos não é aprovação real. É a aprovação de uma performance. E como toda performance, ela exige que você continue no papel enquanto quiser manter o aplauso. A ciência do comportamento humano mostra que existe uma diferença fundamental entre pertencimento e aprovação. Pertencimento é a experiência de ser aceito como você realmente é, com suas grandezas, suas imperfeições, suas ambições e suas sombras. Aprovação é a experiência de receber validação por apresentar aquilo que os outros querem ver. O pertencimento nutre, a aprovação vicia. E assim como qualquer vício, ela exige doses cada vez maiores para produzir o mesmo efeito, ao mesmo tempo que sua tolerância à rejeição vai diminuindo. O ser humano que vive em busca de aprovação constante desenvolve uma sensibilidade extrema a qualquer sinal de desaprovação. Um olhar levemente diferente, uma mensagem sem resposta imediata, um comentário ambíguo, tudo isso se transforma em evidência de rejeição iminente. E para evitar essa rejeição, o encolhimento se aprofunda. O ciclo se fecha. Quebrar esse ciclo não é fácil, mas é simples. A simplicidade está em uma única pergunta que você precisa começar a fazer antes de qualquer decisão social. Estou fazendo isso porque é verdadeiro para mim? Ou estou fazendo isso para administrar o que os outros vão pensar de mim? A resposta honesta a essa pergunta, feita consistentemente, começa a desmantelar anos de condicionamento. Você não precisa ser imprudente. Você não precisa ser provocador. Você só precisa começar a incluir a sua própria perspectiva na conta, antes de pagar o preço da invisibilidade. O espelho invertido. Por que pessoas pequenas não suportam quem é grande? Você já se perguntou por que certas pessoas ficam visivelmente incomodadas com o seu sucesso? Por que uma conquista sua parece despertar em alguns ao redor uma espécie de irritação disfarçada de crítica? Por que, quanto mais você cresce, mais certos relacionamentos parecem ficar tensos? A resposta está em um fenômeno psicológico poderoso que poucas pessoas compreendem. A grandeza alheia funciona como um espelho, e nem todo mundo está preparado para encarar o próprio reflexo. Quando você cresce, quando você conquista, quando você ousa ser a versão mais completa de si mesmo, você involuntariamente posiciona um espelho diante das pessoas ao seu redor. Esse espelho não mostra o que elas são, mostra o que elas poderiam ser e não estão sendo. E para quem está confortável na mediocridade, para quem construiu uma identidade inteira ao redor das razões pelas quais não é possível crescer, esse espelho é insuportável. A reação mais comum diante desse desconforto não é a autorreflexão. A reação mais comum é atacar o espelho. E como você é o espelho, o ataque vem na sua direção. Vem em forma de crítica velada, de ironia, de quem você pensa que é, de tentativas sutis de te puxar de volta para o nível onde a presença de vocês dois não gera nenhum tipo de contraste incômodo. Compreender isso muda completamente a forma como você interpreta as reações negativas à sua grandeza. Quando alguém diminui sua conquista, quando alguém minimiza seu talento, quando alguém tenta te convencer de que você está se iludindo, essa pessoa não está te vendo. Essa pessoa está reagindo ao espelho que você representa. E o que está sendo revelado nesse espelho não é um problema seu. É a batalha interna que essa pessoa ainda não encontrou coragem de travar. Isso não significa que você deve ter desprezo por essas pessoas. Compreensão não é cumplicidade. Você pode entender profundamente de onde vem o comportamento de alguém sem se tornar vítima dele. E a diferença crucial está em não deixar que a incapacidade de outra pessoa de suportar seu crescimento se transforme em uma razão para você parar de crescer. A história humana é repleta de pessoas que foram diminuídas, ridicularizadas e ignoradas por aqueles ao seu redor.
e que mesmo assim continuaram sendo exatamente o que eram até que o mundo não teve outra opção senão reconhecer o que sempre esteve ali. Não porque elas eram teimosas, mas porque tinham clareza suficiente para entender que a aprovação de pessoas pequenas nunca foi o critério correto para medir a própria grandeza. A identidade que você criou para sobreviver já não cabe em quem você está se tornando. Existe um paradoxo profundo na jornada de crescimento pessoal que raramente é discutido com honestidade. Quando você começa a crescer de verdade, quando começa a expandir seus limites, sua visão e sua presença no mundo, você não enfrenta apenas resistência externa, você enfrenta resistência interna. E essa resistência interna tem um nome muito específico: a identidade antiga. A mente humana não separa quem você é de como você se comporta. Para a mente profunda, você é o conjunto de padrões, reações e histórias que repetiu por anos suficientes para que elas se tornassem automáticas. E quando você começa a se comportar de forma diferente, quando começa a ocupar mais espaço, a expressar sua grandeza sem se desculpar por ela, a mente registra isso como uma ameaça à identidade estabelecida. Esse fenômeno explica por que tantas pessoas tentam crescer e recuam na última hora. Não é falta de informação, não é falta de oportunidade, é que a identidade que foi construída para sobreviver em ambientes pequenos não sabe como existir em espaços grandes. Essa identidade aprendeu que ser visto é perigoso, que ser grande demais causa conflito, que brilhar muito provoca abandono. E quando o crescimento real começa a acontecer, essa identidade antiga dispara todos os alarmes. O que precisa ser compreendido com clareza é que a identidade de sobrevivência que você criou cumpriu uma função legítima. Ela te protegeu em um período em que você precisava de proteção. Ela foi inteligente e necessária em seu contexto original. O problema não é que ela existiu. O problema é que você continua a carregando como se o perigo original ainda estivesse presente, quando, na verdade, o único perigo real agora é continuar sendo essa versão menor de si mesmo. Crescer exige um luto. Exige que você se permita sentir a perda da identidade que te trouxe até aqui, agradecer a ela pelo que ela fez e, conscientemente, escolher uma identidade que corresponda a quem você realmente é e ao que você veio fazer nesta vida. Esse processo não é instantâneo, não é linear. Haverá dias em que o antigo padrão voltará com força total. Haverá momentos em que você vai se pegar encolhendo novamente, minimizando, se desculpando. Nesses momentos, a resposta não é punição. A resposta é consciência. Você observa o padrão, reconhece de onde ele vem e escolhe novamente. Cada escolha consciente de ser maior vai gravando uma nova trilha neurológica. Cada vez que você decide não se diminuir, quando o impulso diz para diminuir, você está reescrevendo a identidade. E com o tempo, a nova identidade passa a ser a que parece natural, e a identidade de sobrevivência passa a ser a que parece estranha. O silêncio que condena. Quando calar a sua verdade é a maior forma de traição. Há uma forma de desonestidade que não aparece em nenhuma lista de pecados, mas que cobra um preço altíssimo de quem a pratica. Não é mentir para os outros, é calar a sua própria verdade para preservar a paz alheia. É saber exatamente o que sente, o que pensa, o que quer, e escolher sistematicamente não dizer porque o ambiente não parece seguro o suficiente para receber essa verdade. Esse silêncio tem muitos disfarces. Às vezes, se apresenta como diplomacia, às vezes como paciência, às vezes como maturidade. E em certas circunstâncias, de fato pode ser todas essas coisas. Mas existe uma diferença fundamental entre escolher o momento certo para dizer uma verdade e nunca escolher nenhum momento, porque a verdade nunca parece bem-vinda o suficiente. O silêncio que condena é o silêncio sistemático. É o padrão de uma vida inteira de verdades não ditas. E esse padrão vai acumulando um peso que, embora invisível, é absolutamente real. Ele aparece como uma sensação crônica de não ser visto,
como a frustração de relacionamentos que parecem funcionais na superfície, mas vazios por dentro, como a angústia de olhar para trás e perceber que passou anos respondendo ao que os outros precisavam sem nunca de fato afirmar o que você precisava. A verdade não dita não desaparece, ela se transforma. Transforma-se em ressentimento, que é a raiva sem endereço. Transforma-se em distância emocional, que é a intimidade abandonada. Transforma-se em uma espécie de letargia existencial, onde você continua vivendo, mas com a sensação permanente de que está passando ao lado da própria vida em vez de dentro dela. Dizer sua verdade não é sobre ser agressivo, não é sobre não considerar os outros, é sobre incluir a si mesmo na conta, é sobre reconhecer que sua perspectiva, sua experiência, sua realidade interior tem o mesmo valor que a de qualquer outra pessoa em qualquer sala que você ocupe, e que um mundo no qual você se apaga completamente para que todos os outros sejam vistos não é um mundo de harmonia. É um mundo de desequilíbrio, onde você carrega o peso de todos sem que ninguém carregue o seu. Comece pequeno, se necessário. Comece dizendo verdades de baixo risco em ambientes seguros. Pratique a experiência de afirmar algo genuinamente seu e observar que o mundo não implode, que as pessoas não fogem, que você não perde tudo. Com o tempo, esse músculo se fortalece. E à medida que ele se fortalece, algo extraordinário acontece. Você começa a atrair ao redor de si pessoas que conseguem receber sua verdade. Pessoas grandes o suficiente para que você não precise ser menor na presença delas. Ambientes que exigem que você encolha, como reconhecer e o que fazer. Nem todo ambiente que você frequenta é neutro em relação ao seu crescimento. Alguns ambientes, de forma consciente ou não, funcionam como sistemas que se regulam automaticamente para manter todos os seus membros dentro de um certo tamanho. Quando alguém começa a crescer além desse tamanho, o sistema aplica pressão para que essa pessoa retorne ao padrão estabelecido. Esse sistema não precisa de má intenção para funcionar. Ele pode ser composto de pessoas genuinamente boas, que se importam com você, que teriam dificuldade de reconhecer qualquer hostilidade em seus comportamentos. E ainda assim, o efeito é o mesmo. Cada vez que você tenta expandir, algo no ambiente te puxa de volta. Os sinais são quase sempre sutis. Uma piada que tem você como alvo quando você compartilha uma conquista. Um silêncio incômodo quando você fala sobre seus planos. Uma mudança de assunto sistemática, quando a conversa começa a girar ao redor das suas possibilidades. Comentários que parecem apoio, mas carregam um grão de dúvida suficiente para plantar insegurança. A linguagem do encolhimento coletivo é sofisticada e eficiente. O primeiro passo para lidar com ambientes que te exigem menor é simplesmente nomear o padrão. Não para terceiros necessariamente, mas para si mesmo. Porque enquanto o padrão não é nomeado, ele continua operando no nível do instinto. E você continua respondendo a ele de forma automática, sem perceber que está fazendo uma escolha. Quando você diz para si mesmo, este ambiente me pressiona a encolher, você recupera a agência. Você passa de reagir para escolher. A segunda etapa é entender que nem todo ambiente que te limita precisa ser abandonado imediatamente. Relacionamentos familiares, comunidades de longa data, ambientes profissionais, todos eles têm complexidades que não se resolvem com uma decisão unilateral e abrupta. O que precisa mudar antes do ambiente externo é a sua relação interna com ele. Você pode estar em um ambiente que te pressiona a encolher e ainda assim escolher não encolher. Isso vai gerar tensão. E essa tensão é necessária e honesta. Ao longo do tempo, um dos dois acontece. O ambiente se adapta à nova versão de você, porque pessoas e sistemas são capazes de aprendizado, ou o desalinhamento fica tão claro que a separação se torna inevitável e saudável para todos os lados. Em ambos os casos, o resultado é superior ao de continuar encolhendo indefinidamente, para que o sistema nunca precise se questionar. O que não é uma opção, para quem quer viver uma vida real e não uma performance, é continuar indefinidamente em ambientes que cobram sua grandeza como ingresso.
Esse preço é alto demais, e nenhuma relação, nenhuma comunidade, nenhum senso de pertencimento que exige que você seja menos do que vale o custo de pagar essa conta pela vida toda. A grandeza não é arrogância, desfazendo o maior equívoco que te mantém preso. Um dos maiores obstáculos que impedem pessoas genuinamente capazes de expressarem sua grandeza é uma confusão conceitual que foi instalada cedo e reforçada frequentemente. É a confusão entre grandeza e arrogância, entre confiança e presunção, entre ocupar seu espaço plenamente e desrespeitar o espaço alheio. Essa confusão não é acidental. Ela serve a um propósito muito claro: manter pessoas com potencial elevado operando abaixo de sua capacidade real, enquanto se sentem virtualmente superiores por sua modéstia. É um dos mecanismos mais elegantes de controle social que existe, porque funciona de dentro para fora. Você não precisa de ninguém te dizendo para ser menos. Você mesmo administra seu próprio encolhimento, convencido de que está sendo humilde. A grandeza genuína não tem nada em comum com a arrogância. A arrogância é a compensação de quem não acredita verdadeiramente em seu próprio valor. É o volume alto que tenta cobrir a insegurança por baixo. A arrogância precisa diminuir os outros para se sentir grande, porque ela não encontrou ainda uma fonte interna de valor que independa de comparação. A grandeza genuína não precisa de comparação. Ela não precisa que os outros sejam menores para que ela possa ser maior. Ela não precisa de palcos ou de audiência para existir. A grandeza genuína é simplesmente o estado de uma pessoa que aceitou plenamente o que é, que usa seus talentos sem se desculpar por tê-los, que ocupa o espaço que lhe pertence sem invasão e sem retração. Essa distinção precisa ser internalizada de forma visceral, não apenas intelectual, porque no momento em que você começa a se expressar com mais plenitude, inevitavelmente alguém vai chamar isso de arrogância. E se você não tiver uma compreensão clara da diferença, essa acusação vai funcionar como um gatilho de encolhimento imediato. A pergunta que você precisa aprender a fazer nesses momentos é: estou sendo grande à custa de alguém ou estou sendo grande e alguém está desconfortável com isso? São duas situações completamente diferentes e merecem respostas completamente diferentes. A primeira merece correção. A segunda merece compaixão e nenhum encolhimento. Você pode ser a pessoa mais elevada da sala e ainda assim ser a mais generosa. Você pode ser o mais talentoso e ainda assim ser o mais empático. Você pode ocupar completamente o seu espaço e ainda assim deixar espaço abundante para todos os outros. Grandeza real não é escassa. Ela não diminui quando compartilhada. Ela não ameaça a grandeza alheia. Ela a inspira. E quando você finalmente se permitir ser plenamente grande, você vai descobrir que não estava competindo com ninguém. Estava apenas completando a missão que só você poderia cumprir. O dia em que você para de pedir permissão, a decisão que muda tudo. No final de todas as análises, de todos os padrões examinados, de todas as programações identificadas e de todos os mecanismos compreendidos, existe uma única decisão que determina se alguém vai de fato parar de se diminuir ou vai continuar vivendo abaixo do que é. Essa decisão não precisa de circunstâncias perfeitas. Não precisa que as pessoas ao redor mudem primeiro. Não precisa de validação externa, de um sinal do universo ou de uma oportunidade especial. Essa decisão é simplesmente esta: parar de pedir permissão para ser quem você é. Parece simples demais para ser verdade. E, ao mesmo tempo, se você olhar honestamente para a sua vida, vai perceber o quanto cada área dela ainda está aguardando algum tipo de permissão. Você está esperando que alguém reconheça seu valor antes de agir como se você tivesse valor. Está esperando que o ambiente mude para então se comportar de uma nova forma. Está esperando que as condições externas justifiquem a grandeza que você sente internamente, mas que ainda não se permite expressar. Existe uma lei da vida que as tradições mais profundas de sabedoria humana reconheceram de formas diferentes e com linguagens diferentes, mas com uma consistência notável. O mundo exterior responde ao estado interior.
não o contrário. As circunstâncias não precedem a transformação. A transformação precede as circunstâncias. Quando você muda de dentro, o fora começa a se reorganizar ao redor dessa mudança. Mas essa reorganização só começa depois que a decisão interior já foi tomada de forma definitiva. Isso significa que você não pode esperar que as pessoas ao seu redor parem de te tratar como alguém pequeno para então começar a se tratar como alguém grande. Você tem que começar a se tratar como alguém grande primeiro. Tem que falar de si mesmo com respeito. Tem que defender seu tempo, sua energia e sua visão como se eles tivessem valor real, porque tem. Tem que ocupar o espaço que é seu sem se encolher, sem se desculpar, sem fazer a performance da modéstia, quando o que você realmente sente é certeza. Essa decisão vai ser desconfortável, vai gerar fricção. Algumas pessoas ao seu redor vão reagir mal, porque a nova versão de você não confirma mais a narrativa que elas tinham sobre quem você é. E por um tempo, essa fricção vai parecer evidência de que você fez algo errado. Mas não é. É evidência de que você fez algo real. A vida em que você não precisará mais encolher para caber em espaços pequenos não começa quando o mundo finalmente te dá permissão para ser grande. Ela começa no momento em que você percebe que essa permissão nunca precisou vir de fora. Ela sempre esteve dentro de você, esperando apenas que você tivesse coragem suficiente de reconhecê-la. Você não nasceu para ser a versão reduzida de si mesmo que agrada a todos. Você nasceu para ser a versão completa de si mesmo que transforma tudo ao redor. E o dia em que você para de pedir permissão para isso, é o dia em que a sua vida de verdade começa. Se você chegou até aqui, você já não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Algo foi dito aqui que não pode ser desdito, não pode ser ignorado, não pode ser guardado de volta na caixa onde ficou por tanto tempo. E agora, a única pergunta que importa é: o que você vai fazer com isso? A resposta começa agora, não amanhã, não quando as condições forem melhores. Agora. Se este vídeo tocou em algo real dentro de você, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Deixa o seu coração aqui e se inscreve no canal, porque o que foi dito hoje é apenas o começo de uma conversa muito maior sobre quem você realmente é e o que você veio fazer aqui. Até o próximo vídeo.